Desde que me lembro, Helena sempre esteve ao meu lado. Quando criança, era garota da casa ao lado, com suas tranças desalinhadas e o sorriso travesso que conseguia me convencer a cometer qualquer tipo de travessura. Enquanto eu era tímido e reservado, ela era uma tempestade de energia, arrastando-me para aventuras que muitas vezes me metiam em encrenca, mas que, de alguma forma, eu nunca me arrependia de ter vivido. Crescemos juntos, compartilhando segredos, medos e sonhos. Helena não era apenas minha melhor amiga, ela era constante na minha vida. Agora, aos 34 anos, sentado na poltrona de couro do meu escritório, cercado por papéis e decisões importantes, percebo como nossos caminhos se afastaram. Ela seguiu sua paixão pelas artes, viajando pelo mundo com suas exposições de fotografia, enquanto eu me enterrei no universo corporativo, construindo um império empresarial. Apesar disso, nossa amizade nunca enfraqueceu. Sempre havia mensagens, ligações, encontros ocasionais. Ela fazia questão de me lembrar que, não importava o quão longe estivéssemos, ainda éramos a mesma dupla de sempre. Naquela tarde, seu nome apareceu na tela do meu telefone. Helena ou com aquele emoji sorridente que ela colocou ao lado. Atendi imediatamente, sorrindo antes mesmo de falar. Ei, Léo. Sua voz soou animada, como sempre. Está ocupado? Para você. Nunca, respondi, girando a cadeira para olhar pela janela. A cidade se estendia abaixo de mim, mas minha mente estava naquele momento. O que aconteceu? Já destruiu outra câmera? Ela riu. Não desta vez. Mas tenho novidades. Vou estar na cidade no próximo final de semana. Que tal jantarmos juntos? Tenho algo importante para te contar. Houve algo em sua voz que despertou minha curiosidade. Importante? Helena raramente usava palavras como essa. Costumava tratar tudo com leveza, até as situações mais sérias. Concordei imediatamente, combinando o horário e o local. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um momento. Era sempre bom vê-la, mas havia algo diferente naquela ligação. Talvez fosse apenas minha mente analítica exagerando, mas parte de mim sabia que aquele encontro seria diferente. Na sexta-feira à noite, cheguei ao restaurante antes do horário combinado. Era um lugar que costumávamos frequentar nos tempos de faculdade, pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e luzes quentes que criavam um ambiente acolhedor. Helena chegou pouco depois, entrando com a energia que parecia iluminar o lugar inteiro. Léo! Ela exclamou, caminhando em minha direção. Levantei-me para cumprimentá-la, e ela me envolveu em um abraço apertado. Estava com saudades, disse ela, recuando para me olhar. Parece mais sério do que o normal. Alguma crise na empresa? Sorri, balançando a cabeça. Nada que eu não possa resolver. E você? Parece que acabou de voltar de uma aventura. Sempre, né? Respondeu, sentando-se. Mas hoje não é sobre mim. Pediu um vinho, e enquanto conversávamos sobre assuntos triviais, senti que ela estava adiando o motivo real do encontro. Helena nunca foi de enrolar, então isso me deixou ainda mais intrigado. Finalmente, ela colocou a taça de vinho na mesa e olhou para mim com uma expressão diferente, quase hesitante. Léo, eu queria te contar algo. Inclinei-me para a frente, curioso. O que foi? Ela respirou fundo antes de sorrir. Estou noiva. Por um momento, o mundo parou. Olhei para ela, tentando processar o que acabará de ouvir. Noiva. As palavras pareciam ecoar na minha mente, mas não faziam sentido. Helena. Noiva. Uau, foi tudo o que consegui dizer. Isso é incrível, Helena. Ela sorriu, aparentemente aliviada com minha resposta. Sei que é meio repentino. Nós nos conhecemos há menos de um ano, mas ele é maravilhoso, Léo. Você vai gostar dele. A cada palavra dela, senti um nó se formar no meu estômago. Não sabia por que aquilo me afetava tanto. Claro, eu queria que ela fosse feliz. Helena merecia isso.
Mas havia algo no jeito como ela falava sobre ele, como seus olhos brilhavam, que me incomodava profundamente. Ela continuou falando sobre o noivo, sobre como ele a fazia sentir-se especial, sobre os planos para o futuro. Eu sorri e assenti nos momentos certos, mas minha mente estava longe. Enquanto ela descrevia o homem que, aparentemente, agora ocupava o espaço que eu sempre considerei nosso, algo começou a se formar dentro de mim. Uma sensação que eu não queria admitir. Quando a noite terminou, ela me abraçou novamente. Obrigada por sempre estar aqui para mim, Léo. Você é o melhor. Assenti, sentindo o peso de suas palavras de uma forma que nunca havia sentido antes. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, minha mente estava em caos. A visão de Helena ao lado de Tiago, sorrindo para ele como fazia comigo, foi um choque de realidade. Eu estava tentando enganar a mim mesmo, mas agora sabia a verdade. Eu estava apaixonado por ela. Sempre estive, provavelmente, mas nunca tive coragem de admitir, nem para mim mesmo. Chegando em casa, sentei-me no sofá, olhando para o teto enquanto a realidade me atingia como uma onda. Eu a amava. E ela nunca seria minha. Enquanto o peso daquela noite no restaurante me seguiu como uma sombra, pairando sobre cada pensamento, cada momento do meu dia. Nos dias que se seguiram, tentei ocupar minha mente com trabalho, afundando-me em reuniões e planilhas, mas nada parecia suficiente para desviar minha atenção de Helena e da notícia que ela havia me dado. Ela estava noiva. Essas palavras ecoavam na minha mente como um sino, cada toque mais alto que o anterior. Eu tentava racionalizar. Por que isso me incomodava tanto? Ela era minha melhor amiga. Devia estar feliz por ela, e, em algum nível, eu estava. Helena merecia ser feliz. Mas, por outro lado, havia um nó no meu estômago que se apertava toda vez que eu pensava nela ao lado de outro homem. Nunca havia sentido isso antes. Não com ela. Não com ninguém. Uma tarde, enquanto revisava documentos no escritório, meu telefone vibrou. O nome dela apareceu na tela, acompanhado do emoji sorridente que ela insistia em usar. Senti meu coração acelerar de uma forma que me pegou desprevenido. Respirei fundo antes de atender. Léo. A voz dela soou alegre, e, por um momento, tudo parecia normal. Ei, Helena. Tudo bem? Perguntei, tentando soar casual. Claro. Só liguei para confirmar algo. Quero que você seja meu padrinho de casamento. O mundo pareceu parar mais uma vez. Meu estômago revirou, e senti uma leve vertigem. 1 milhão de respostas passaram pela minha cabeça, mas nenhuma parecia adequada. Isso é, e uma honra, Helena. Claro, eu aceito, consegui dizer, minha voz soando distante até para mim. Ela riu do outro lado da linha. Sabia que podia contar com você. Afinal, quem melhor para me acompanhar nesse momento do que meu melhor amigo? Melhor amigo. Essas palavras eram um lembrete cruel do lugar que eu ocupava na vida dela, se do lugar que nunca ocuparia. Os dias que se seguiram foram uma mistura de excitação e desconforto. Helena me envolveu nos preparativos do casamento, insistindo que eu ajudasse com decisões que, francamente, não faziam sentido para mim, em qual flores escolher, o tipo de convite, até o sabor do bolo. Eu dizia a mim mesmo que estava ajudando porque era o que um amigo faria, mas, no fundo, cada momento ao lado dela era uma tortura. Certa tarde, fomos juntos a uma loja de decoração. Helena parecia animada, andando entre fileiras de velas e vasos enquanto discutia combinações de cores. Eu a observava, rindo de sua energia, mas também sentindo um vazio que não conseguia explicar. Em algum momento, ela se virou para mim, segurando 2 arranjos de flores. Qual você prefere? Perguntou, sorrindo. Ambos parecem bons, respondi, tentando parecer interessado. Ah, Léo. Você é péssimo nisso. Riu, balançando a cabeça. Sabe, estou tão feliz que você está me ajudando. Seria insuportável fazer isso sozinha. Eu apenas sorri.
Cada palavra dela era um lembrete de que eu não estava ajudando como amigo, e estava apenas tentando manter-me próximo a ela, tentando ignorar o buraco que crescia em meu peito. Uma noite, enquanto revisava documentos em casa, recebi uma mensagem dela de jantar com amigos amanhã à noite. Quero que você venha. Preciso de apoio moral para lidar com toda essa gente que acha que sabe tudo sobre casamentos. Não era uma pergunta, e eu sabia que não podia dizer não. No dia seguinte, me encontrei no restaurante reservado para o jantar. Helena estava lá, radiante como sempre, cumprimentando os convidados com seu sorriso contagiante. Quando me viu, seu rosto se iluminou ainda mais. Léo! Ela exclamou, vindo em minha direção. Ainda bem que você veio. Ela me puxou para uma mesa onde o noivo, Tiago, já estava sentado. Era a primeira vez que eu o via de perto. Ele era perfeito. O tipo de homem que qualquer mulher gostaria de ter ao seu lado. Alto, bonito, confiante. Ele apertou minha mão com firmeza, um sorriso educado no rosto. Helena fala muito de você, disse ele, sua voz grave e mais amigável. É ótimo finalmente te conhecer. O prazer é meu, respondi, forçando um sorriso. A noite seguiu como uma farsa para mim. Todos ao redor da mesa falavam sobre o casamento, elogiando o casal, comentando sobre como eles eram perfeitos juntos. Eu mantinha o sorriso, mas cada palavra era como um golpe. Em algum momento, Helena levantou-se para buscar algo no bar, e eu fiquei sozinho com Tiago. Ela é incrível, não é? Ele disse, olhando na direção dela. Eu apenas assenti, sem confiar na minha voz. Tenho sorte de tê-la ao meu lado, continuou ele. Helena é única. Ele estava certo, claro. Ela era única. E, de repente, percebi o quanto aquilo me doía. Ele estava com ela. Ela era dele. E eu? Eu era apenas o amigo. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, minha mente estava em caos. A visão de Helena ao lado de Tiago, sorrindo para ele como fazia comigo, foi um choque de realidade. Eu estava tentando enganar a mim mesmo, mas agora sabia a verdade. Eu estava apaixonado por ela. Sempre estive, provavelmente, mas nunca tive coragem de admitir, nem para mim mesmo. Chegando em casa, sentei-me no sofá, olhando para o teto enquanto a realidade me atingia como uma onda. Eu a amava. E ela nunca seria minha. Enquanto o silêncio da noite me envolvia, uma pergunta assombrava minha mente: como posso seguir em frente quando tudo o que quero está fora do meu alcance? A manhã seguinte começou como qualquer outra, mas o peso da noite passada me acompanhava como uma sombra, tornando cada tarefa mais lenta, cada momento mais vazio. Eu me sentia como um navio à deriva, incapaz de encontrar direção, preso em uma tempestade que eu mesmo não conseguia entender completamente. Havia um vazio em meu peito que não era novo, mas que agora se tornava insuportável. Pela primeira vez, eu sabia exatamente o que era e a ausência de algo que nunca tive. Helena. Ela estava sempre tão presente na minha vida que eu nunca considerei a possibilidade de não tê-la por perto. Agora, essa possibilidade parecia real, concreta, e isso me aterrorizava. Mais do que isso, ela estar com outra pessoa me fazia perceber algo que eu nunca tinha admitido para mim mesmo: eu estava apaixonado por ela. Sempre estive, talvez, mas nunca soube ou nunca quis saber. Aquela semana foi uma das mais longas da minha vida. Helena, com toda a sua energia, me mantinha envolvido nos preparativos do casamento, me mandando mensagens constantemente, compartilhando detalhes sobre o vestido, a decoração, o que Tiago havia dito ou feito. Eu lia cada mensagem como se fossem punhais, mas respondia com o melhor sorriso que conseguia fingir. Uma tarde, ela me chamou para ajudá-la a escolher músicas para a cerimônia. Encontramo-nos em um café próximo ao meu escritório, e lá estava ela, com aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente inteiro. Sentamos juntos em um canto tranquilo, e ela abriu uma lista de músicas no telefone. Quero algo especial, sabe? Algo que represente o que Tiago e eu temos, disse ela, enquanto tocava algumas amostras de músicas. Eu apenas assenti,
tentando parecer envolvido, mas cada palavra dela era como um golpe. Cada vez que ela mencionava o nome dele, sentia o nó no meu estômago apertar mais. "O que você acha dessa?" perguntou, colocando os fones de ouvido no meu ouvido. A música era suave, romântica, e o tipo de melodia que poderia derreter qualquer coração. Mas tudo o que eu conseguia pensar era nela, dançando ao som daquela música com alguém que não era eu. Respirei fundo e tirei os fones. E bonita, consegui dizer, minha voz soando mais fraca do que eu gostaria. Helena franziu a testa, inclinando-se para mim. "Você está bem, Léo? Parece tão distante ultimamente." Tentei sorrir, mas sabia que não convenci. "Estou bem. Só, e trabalho, sabe como é." Ela não parecia convencida, mas deixou o assunto de lado, voltando à sua lista de músicas. Enquanto a observava, algo dentro de mim se despedaçava. Eu queria dizer a ela. Queria gritar que ela estava cometendo um erro, que Tiago nunca poderia amá-la como eu amava, que ela era a minha razão para continuar todos esses anos. Mas as palavras ficavam presas, esmagadas pelo medo de perder tudo. Naquela noite, deitado no sofá do meu apartamento, comecei a lembrar de todos os momentos que passamos juntos. Desde a infância, quando éramos inseparáveis, até a adolescência, quando ela era a única pessoa que parecia me entender de verdade. Houve uma vez, durante o ensino médio, quando ela apareceu na minha casa no meio da noite porque havia discutido com os pais. Ficamos acordados até o amanhecer, conversando sobre tudo e nada. Na época, pensei que estava apenas sendo um bom amigo, mas agora percebia que aquele momento significava muito mais do que isso. Sempre houve algo especial entre nós, algo que eu nunca nomeei, talvez porque tinha medo do que isso significava. Mas agora, vendo-a se afastar, percebendo que ela estava prestes a começar uma nova vida sem mim, tudo se tornou claro. Eu a amava. Não como um amigo, não como um irmão. Eu a amava com todo o meu ser, com uma intensidade que me assustava. Mas agora, parecia tarde demais. Alguns dias depois, encontrei-me com um amigo em comum, Rafael. Ele era um dos poucos que conhecia tanto a mim quanto a Helena desde os nossos tempos de escola, e eu precisava de alguém para desabafar, mesmo que indiretamente. "Então, como está lidando com o casamento?" perguntou ele, enquanto bebíamos no balcão de um bar. Dei de ombros. "Bem, acho. Quero dizer, é o que ela quer, então." Rafael inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. "Isso não soa como o Léo que eu conheço. O que está acontecendo?" Hesitei, girando o copo nas mãos. "Nada. Só, e não sei. Parece que tudo está mudando, sabe?" "É claro que está mudando. Helena vai se casar. Isso muda tudo." Essas palavras, ditas de forma tão casual, bateram em mim como um soco. Eu sabia que ele estava certo. Tudo estava mudando. E talvez eu não estivesse pronto para isso. Mais tarde naquela noite, depois que Rafael foi embora, voltei para casa e sentei no sofá, olhando para o vazio. Tudo dentro de mim gritava para fazer algo, para dizer a ela como me sentia antes que fosse tarde demais. Mas o que eu poderia dizer? E se eu destruísse nossa amizade? E se ela me rejeitasse? Essas perguntas me atormentavam, cada uma mais dolorosa do que a anterior. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Helena. Era uma foto dela e de Tiago em uma viagem recente, com a legenda: "Estamos tão animados para o casamento. Mal posso esperar para você estar lá com a gente." Olhei para a mensagem por um longo tempo, sentindo o peso de tudo o que eu não podia dizer. Finalmente, digitei uma resposta curta: "Também mal posso esperar." Enquanto colocava o telefone de lado, uma única verdade preenchia minha mente: eu estava apaixonado por Helena. E não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Os dias passavam como um borrão. As horas pareciam se arrastar quando eu estava sozinho, mas ao mesmo tempo voavam quando estava com Helena. O casamento se aproximava, e cada interação com ela era uma mistura de alegria e dor.
Eu me sentia dividido, parte de mim queria me afastar, evitar o sofrimento de vê-la ao lado de outro homem, enquanto outra parte não conseguia resistir à oportunidade de passar mais tempo com ela, mesmo que fosse apenas como amigo. Helena, como sempre, estava cheia de energia e entusiasmo. Ela me incluía em cada pequeno detalhe dos preparativos do casamento, desde a escolha das lembrancinhas até a discussão sobre o layout das mesas. Eu a observava enquanto ela falava, gesticulando animadamente, seus olhos brilhando com aquela luz que sempre me fascinou. E tudo o que eu conseguia pensar era no quanto eu a amava e no quanto isso me destruía. Uma tarde, Helena insistiu para que eu a acompanhasse a uma reunião com o florista. O lugar era pequeno, mas acolhedor, com o perfume de flores frescas preenchendo o ar. Enquanto ela discutia combinações de cores e estilos com o florista, eu fiquei em silêncio, observando-a. Ela parecia tão feliz, tão radiante, que era impossível não ser afetado por sua presença. E você, Léo? O que acha? Perguntou ela de repente, me pegando desprevenido. Hã? Murmurei, tentando focar no que ela dizia. Ela revirou os olhos, rindo. Você nem está prestando atenção. Desculpe. E hesitei, procurando uma desculpa. Estou pensando em como tudo isso vai ficar incrível no dia do casamento. Ela sorriu, satisfeita com minha resposta, e voltou a discutir os arranjos com o florista. Mas meu coração estava pesado. Cada vez que ela mencionava o casamento, eu sentia como se uma faca estivesse sendo cravada mais fundo no meu peito. Depois da reunião, fomos a um café próximo para conversar. Era um lugar simples, mas charmoso, com mesas de madeira e janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar. Helena pediu um cappuccino, enquanto eu fiquei com um café preto. Ela parecia mais relaxada, e sua conversa mudou para coisas triviais, lembranças da infância, histórias engraçadas de viagens, pequenos momentos que sempre faziam eu me sentir mais próximo dela. Mas então, sua expressão mudou. Ela ficou séria, olhando para a xícara em suas mãos. Léo, posso te perguntar algo? Senti um aperto no peito. Claro. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Quero dizer, e casar com o Tiago? A pergunta me atingiu como um trovão. Por um momento, não consegui falar. Eu sabia o que queria dizer, mas não sabia se podia. Finalmente, encontrei minha voz. Por que está perguntando isso? Achei que estivesse certa de que ele é o cara certo para você. Ela suspirou, mexendo na colher dentro da xícara. Eu amo o Tiago, mas, e não sei. Às vezes, me pergunto se estou tomando essa decisão pelas razões certas ou se estou apenas seguindo o que todos esperam de mim. Minha mente estava em caos. Ela estava duvidando. Isso era bom, certo? Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia influenciá-la. Não seria justo. Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Helena, só você pode responder isso. Mas se tem dúvidas, talvez seja algo que precise pensar antes de dar um passo tão grande. Ela assentiu, ainda pensativa. Você sempre sabe o que dizer, Léo. Mal sabia ela que, naquele momento, eu estava segurando cada palavra que queria dizer. Eu queria gritar que ela estava cometendo um erro, que eu era a pessoa certa para ela, mas sabia que não podia. Não daquele jeito. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu estava em casa tentando trabalhar, minha mente continuava voltando àquela conversa. Ela estava tendo dúvidas, mas o que isso significava? Era apenas o nervosismo normal antes do casamento, ou era algo mais profundo? E, mais importante, o que eu deveria fazer? Peguei meu telefone e quase liguei para ela. Queria ouvir sua voz novamente, saber como ela estava. Mas me detive. Ela precisava de espaço para pensar, e eu precisava de tempo para entender o que estava disposto a arriscar. No dia seguinte, Helena me mandou uma mensagem pedindo para encontrá-la. Quando cheguei ao local combinado, um parque onde costumávamos passar muito tempo na adolescência, ela já estava lá, sentada em um banco sob a sombra de uma árvore. Parecia pensativa,
quase melancólica, o que era raro para ela. Obrigada por vir, disse ela, quando me aproximei. Sempre, respondi, sentando ao seu lado. Houve um silêncio confortável por um momento antes de ela falar novamente. Eu estive pensando muito sobre o que você disse ontem. Sobre ouvir meus sentimentos. E? Perguntei, tentando esconder minha ansiedade. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Ainda não sei o que fazer. Amo o Tiago, mas não consigo evitar essa sensação de que algo está faltando. Eu queria dizer que o que estava faltando era eu. Que ela estava olhando para a pessoa certa o tempo todo, mas não sabia. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, coloquei minha mão sobre a dela, tentando oferecer o apoio que ela precisava. Helena, qualquer que seja a sua decisão, eu estarei ao seu lado. Sempre. Ela olhou para mim, e por um momento, pensei ter visto algo em seus olhos. Algo que eu nunca tinha visto antes. Mas então ela sorriu, e o momento passou. Obrigada, Léo. Não sei o que faria sem você. Enquanto eu a observava, sabia que precisava encontrar coragem. Não podia continuar escondendo o que sentia, mas, ao mesmo tempo, tinha medo de perder a única coisa que ainda me conectava a ela e nossa amizade. Enquanto caminhava para casa naquela noite, uma única pergunta ecoava em minha mente: será que estou disposto a arriscar tudo por uma chance de ser feliz com ela? Os dias que se seguiram à conversa no parque foram ainda mais confusos para mim. As palavras de Helena ecoavam em minha mente e não consigo evitar essa sensação de que algo está faltando. O que isso significava? Será que ela também sentia algo por mim e não conseguia reconhecer? Ou era apenas um reflexo das dúvidas normais que qualquer pessoa enfrenta antes de um casamento? Cada cenário me assombrava de uma maneira diferente. Eu tentava me convencer de que precisava ser paciente, dar espaço para que ela entendesse seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, sentia o tempo se esgotando. O casamento estava a poucas semanas de distância, e cada dia que passava parecia um lembrete cruel de que minha chance de estar com ela estava desaparecendo. Uma tarde, Helena apareceu de surpresa no meu escritório. Ela parecia cansada, mas ainda carregava aquele brilho natural que sempre me deixava hipnotizado. Usava um vestido simples, mas que parecia feito sob medida para ela, destacando sua beleza sem esforço. Léo, você tem um minuto? Perguntou ela, inclinando a cabeça de forma adorável, como se soubesse que eu nunca diria não. Para você, sempre, respondi, sorrindo enquanto fechava o laptop e indicava o sofá ao lado da sala. Ela sentou-se com um suspiro, passando as mãos pelos cabelos. Estou ficando louca com todos esses preparativos. É muita coisa para organizar, e parece que cada decisão pequena se transforma em um grande problema. É normal, não? Tentei tranquilizá-la. Casamentos sempre vêm com muita pressão. Ela balançou a cabeça, olhando para as mãos. Não é só isso. Sinto que estou me perdendo no meio de tudo isso. Não sei mais o que quero, Léo. Meu coração apertou ao ouvir aquelas palavras. Queria desesperadamente dizer que o que ela queria, o que ela precisava, estava bem na frente dela. Mas, como sempre, fiquei em silêncio. Preciso de um favor seu, continuou ela, levantando os olhos para me encarar. Quero que você escreva um discurso para o meu casamento. Fiquei surpreso. Um discurso? Sim. Você me conhece melhor do que ninguém, e eu confio em você para dizer algo que realmente represente o que tudo isso significa. Ela confiava em mim. Era isso que ela sempre dizia. Mas, naquele momento, a palavra parecia um fardo. Como eu poderia escrever algo que celebrasse o casamento dela com outro homem quando tudo o que eu queria era que ela soubesse que eu era a pessoa que a amava de verdade? Claro, Helena. Eu escrevo para você, respondi, tentando manter a voz firme. Ela sorriu, visivelmente aliviada, e meu coração se partiu mais uma vez. Naquela noite, sentei-me na mesa da sala, cercado por papéis em branco e uma caneta que parecia pesar 1 tonelada em minha mão.
Como eu poderia colocar em palavras o que eu sentia sem revelar a verdade? Como eu poderia escrever algo que celebrasse a felicidade dela quando tudo o que eu queria era ser a razão dessa felicidade? Comecei a rascunhar, as palavras fluindo de forma hesitante no início, mas ganhando força à medida que eu deixava meus sentimentos guiarem minha escrita. Escrevi sobre amizade, sobre amor, sobre encontrar alguém que te entende e te aceita exatamente como você é. Cada frase parecia um grito silencioso do que eu realmente queria dizer, mas que sabia que nunca poderia. Horas depois, quando terminei, senti uma mistura de alívio e desespero. O discurso estava pronto, mas sabia que ele carregava muito mais do que Helena imaginava. Na manhã seguinte, enviei o texto para ela por e-mail, com uma breve mensagem: aqui está o discurso. Espero que goste. Léo. Passei o resto do dia tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava em outro lugar. Quando o telefone tocou naquela tarde, vi o nome dela na tela e senti meu coração acelerar. Léo, eu não tenho palavras, disse ela assim que atendi. O discurso é perfeito. É exatamente o que eu queria dizer, mas não sabia como. Você sempre sabe como colocar as coisas de forma tão bonita. Sorri, embora soubesse que ela não podia ver. Fico feliz que tenha gostado. Gosto não é a palavra certa. É maravilhoso. Tiago também amou. O nome dele foi como um balde de água fria, mas consegui manter a compostura. Que bom! Sabe, Léo, você realmente é o melhor amigo que alguém poderia ter. As palavras dela, ditas com tanto carinho, foram como um golpe final. Eu queria ser mais do que isso. Queria ser tudo para ela. Mas, naquele momento, percebi que talvez nunca pudesse. Naquela noite, sentei-me no sofá, o apartamento em completo silêncio ao meu redor. Olhei para o teto, perdido em pensamentos. Será que deveria contar a ela como me sentia? Será que tinha o direito de complicar sua vida, de colocar minha felicidade acima da dela? Ou deveria simplesmente aceitar o papel que ela havia me dado e apoiá-la como sempre fiz? O dilema me consumia, e eu sabia que estava ficando sem tempo. O casamento estava se aproximando, e logo seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Enquanto a noite avançava, uma única pergunta me atormentava: o que era mais importante? A amizade que compartilhávamos ou a verdade que eu escondia? Os dias passaram como um borrão até que finalmente chegou o momento que eu tanto temia, a semana do casamento. Cada segundo parecia um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando, e eu ainda não havia encontrado coragem para contar a Helena o que realmente sentia. Minha mente oscilava entre 1000 cenários, cada um mais doloroso que o outro. De um lado, havia a possibilidade de dizer tudo e destruir nossa amizade, talvez até o casamento dela. Do outro, havia o silêncio, uma escolha que me condenaria a uma vida de arrependimento. Era uma batalha constante entre o medo e o desejo, e eu não sabia mais qual estava vencendo. 2 dias antes do casamento, recebi uma ligação de Helena. Sua voz soava diferente, mais hesitante do que o habitual. Léo, você pode vir aqui? Perguntou ela, quase num sussurro. Preciso falar com você. Eu concordei imediatamente, sem pensar 2 vezes. Ela pediu que eu encontrasse em um pequeno jardim próximo à casa dos pais dela, um lugar onde costumávamos ir quando éramos mais jovens. Quando cheguei, ela estava sentada em um banco de madeira, com os olhos fixos em um pequeno lago no centro do jardim. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que parecia amplificar sua beleza natural. Por um momento, fiquei sem palavras, perdido na imagem dela contra o fundo das árvores e da água calma. Ela virou-se ao ouvir meus passos e esboçou um sorriso que não alcançou os olhos. Obrigada por vir, disse ela, sua voz baixa. Sempre, respondi, sentando ao lado dela. Houve um silêncio desconfortável antes de ela finalmente falar. Tenho pensado muito sobre o que você disse no parque, sobre ouvir meus sentimentos. Meu coração começou a acelerar. Será que ela havia descoberto? Será que finalmente percebeu o que eu estava tentando esconder? E? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela suspirou, seus olhos ainda fixos no lago.
Ainda não sei o que estou sentindo. Tiago é um homem maravilhoso, e eu sei que ele me ama. Mas, ao mesmo tempo, sinto que algo está errado. Senti um misto de esperança e culpa. Ela estava tendo dúvidas, mas eu sabia que parte disso era minha culpa. Eu deveria ter sido mais direto, mais claro. Mas agora, tudo o que podia fazer era esperar que ela encontrasse as respostas que procurava. Helena, seja honesta consigo mesma, disse eu, minha voz mais suave do que pretendia. Você precisa fazer o que é certo para você, não para os outros. Ela finalmente olhou para mim, e por um momento, parecia que queria dizer algo importante. Mas, em vez disso, ela sorriu tristemente e balançou a cabeça. Você sempre sabe o que dizer, Léo. Eu queria gritar que não, que estava tão perdido quanto ela, que tudo o que sabia era que a amava e não podia suportar perdê-la. Mas, como sempre, fiquei em silêncio. Naquela noite, fui para casa com o coração pesado. Eu sabia que o casamento estava se aproximando, e minha janela de oportunidade estava se fechando. Passei horas andando de um lado para o outro na sala, tentando decidir o que fazer. Finalmente, peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para ela. Helena, podemos conversar? Há algo que preciso te dizer antes do casamento. Fiquei olhando para a mensagem por longos minutos, meu dedo pairando sobre o botão de enviar. Mas o medo me venceu. Apaguei a mensagem e joguei o telefone no sofá. Eu era um covarde. Um completo covarde. Na manhã do dia do casamento, vesti meu melhor terno e me olhei no espelho. Meu reflexo parecia o de um estranho, elegante, mas vazio, com olhos que carregavam o peso de emoções não ditas. Respirei fundo e saí de casa, tentando me preparar para o dia mais difícil da minha vida. Cheguei ao local da cerimônia cedo, como Helena havia pedido. O lugar era deslumbrante, um grande jardim com fileiras de cadeiras brancas alinhadas entre árvores floridas. Era o tipo de lugar que parecia saído de um conto de fadas, mas para mim, parecia mais um campo de batalha. Helena chegou pouco depois, vestida em seu deslumbrante vestido de noiva. Ela parecia um sonho, mas havia algo em seus olhos que me preocupava. Um brilho de hesitação, talvez? Ou seria apenas minha imaginação? Ela caminhou até mim, e por um momento, parecia que estávamos sozinhos no mundo. Você está linda, consegui dizer, minha voz tremendo um pouco. Obrigada, respondeu ela, sorrindo. E você está muito elegante. Ficamos em silêncio por um momento antes de ela finalmente dizer, Léo, obrigada por tudo. Eu não estaria aqui sem você. Sempre estarei aqui para você, Helena, respondi, e meu coração se quebrou um pouco mais. A cerimônia começou, e cada momento parecia uma tortura. Eu observava Helena enquanto ela caminhava pelo corredor, seus olhos brilhando, mas com algo que parecia mais melancolia do que alegria. Quando ela alcançou Tiago, senti como se o mundo estivesse desabando ao meu redor. Então chegou a minha vez de fazer o discurso. Peguei o microfone com as mãos tremendo, meu coração batendo tão rápido que parecia ecoar em meus ouvidos. Olhei para Helena, e ela sorriu para mim, me encorajando. Respirei fundo e comecei a falar. Usei as palavras que havia escrito dias antes, palavras que haviam saído do fundo do meu coração, mas que agora pareciam insuficientes. Conforme falava sobre amor, amizade e encontrar alguém que te completa, percebi que minhas palavras estavam carregadas de sentimentos que ninguém na sala, exceto eu, poderia entender. Quando terminei, houve uma onda de aplausos. Olhei para Helena, e por um momento, ela parecia estar segurando as lágrimas. Mas então ela desviou o olhar, e o momento passou. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dirigiam à recepção, Helena veio até mim. Sua expressão era séria, quase preocupada. Léo, podemos conversar? Claro, respondi, seguindo-a até um canto mais isolado. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de emoção. Seu discurso, foi lindo. Mas, parecia que havia algo mais por trás das suas palavras. Meu coração começou a bater mais rápido. Será que ela sabia?
Será que havia percebido o que eu vinha tentando esconder por tanto tempo? Ela me encarou, esperando por uma resposta. E naquele momento, soube que era agora ou nunca. Era hora de dizer a verdade ou perdê-la para sempre. Quando Helena me olhou naquela tarde, a intensidade em seus olhos parecia atravessar minha alma. Sua pergunta, tão simples, mas tão cheia de implicações, se ecoava em minha mente e parecia que havia algo mais por trás das suas palavras. Era o momento que eu temia e desejava ao mesmo tempo. A oportunidade que eu tinha de confessar tudo, mas também a chance de perder tudo. Respirei fundo, sentindo meu coração acelerar. Estávamos em um canto isolado do jardim, longe do burburinho dos convidados. A música suave da recepção tocava ao fundo, mas tudo parecia distante, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido a nós dois. Helena, e comecei, minha voz quase falhando. Ela inclinou a cabeça, seu olhar cheio de curiosidade e algo mais que eu não conseguia identificar. O que foi, Léo? Pode me dizer. As palavras estavam na ponta da minha língua, mas o medo me paralisava. Eu estava prestes a atravessar uma linha que não tinha volta. Se eu dissesse a verdade, arriscaria nossa amizade, arriscaria magoá-la e talvez até complicar sua vida com Tiago. Mas se ficasse em silêncio, sabia que viveria para sempre com o peso desse arrependimento. Finalmente, reuni coragem. Helena, há algo que preciso te contar. Algo que venho tentando esconder há muito tempo. Ela franziu a testa, sua expressão mudando de curiosidade para preocupação. O que foi? Desviei o olhar por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Quando finalmente a encarei novamente, vi algo em seus olhos que me deu força. Talvez fosse compreensão, ou talvez fosse apenas o desejo de entender o que estava acontecendo. Eu te amo, Helena, disse, as palavras saindo mais rápido do que eu esperava. Não como um amigo, não como um irmão. Eu te amo de uma forma que não consigo explicar, e venho tentando esconder isso porque não queria atrapalhar sua vida, não queria colocar em risco o que temos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto dela passou por uma série de emoções, surpresa, confusão, talvez até dor. Finalmente, ela encontrou sua voz. Léo, e não sei o que dizer. Eu balancei a cabeça, tentando conter a avalanche de emoções que ameaçava me dominar. Não precisa dizer nada. Eu só, precisava que você soubesse. Não aguentava mais esconder isso. Ela olhou para o chão, seus dedos brincando com a barra de seu vestido. Você tem ideia do que isso significa? Você está me dizendo isso no dia do meu casamento, Léo. Eu sei, respondi, minha voz quebrando. Eu sei que é tarde demais. Mas, eu precisava ser honesto com você, porque não conseguiria viver comigo mesmo se não dissesse. Ela levantou os olhos para mim, e vi lágrimas começarem a se formar. Por que você nunca disse nada antes? Porque eu tinha medo. Medo de perder você, medo de estragar o que tínhamos. E, honestamente, eu nem sabia o que sentia até que você me contou sobre Tiago. Foi só então que percebi o quanto você significava para mim. Ela ficou em silêncio novamente, e o peso desse silêncio era quase insuportável. Finalmente, ela respirou fundo e disse, Léo, eu não sei o que fazer com isso. Eu amo o Tiago, mas... Mas o quê? Perguntei, meu coração batendo com esperança. Ela balançou a cabeça, como se estivesse tentando ordenar seus pensamentos. Eu não sei. Você está me dizendo isso no momento mais complicado da minha vida. O silêncio voltou a se instalar entre nós, e por um momento, pensei que tudo estava perdido. Mas então ela colocou a mão sobre a minha, e senti um calor que não sentia há muito tempo. Preciso de tempo para pensar, disse ela, sua voz suave. Isso é muito para processar. Assenti, embora soubesse que isso não era o que eu queria ouvir. Eu entendo. Ela apertou minha mão antes de se levantar. Obrigada por ser honesto comigo, Léo. Não sei o que vai acontecer, mas, obrigada. E com isso, ela se afastou, deixando-me sozinho no jardim, perdido em uma tempestade de emoções.
Os dias seguintes foram um tormento. Helena não me procurou, e eu também não tentei contatá-la. Passei cada momento me perguntando o que ela estava pensando, se estava reconsiderando suas escolhas ou se havia decidido seguir em frente com Tiago. Cada possibilidade era uma faca no meu coração. Rafael, nosso amigo em comum, percebeu que algo estava errado. Ele apareceu no meu apartamento uma noite, com uma garrafa de uísque na mão. Certo, Léo? Me diga o que está acontecendo. Eu hesitei, mas finalmente contei tudo. Sobre meus sentimentos por Helena, sobre minha confissão, sobre o silêncio que se seguiu. Você é corajoso pra caramba, sabia? Disse ele, depois de um longo gole de uísque. Eu nunca teria coragem de fazer algo assim. Não me sinto corajoso, respondi, olhando para o copo em minhas mãos. Me sinto como um idiota. Rafael colocou uma mão no meu ombro. Talvez você seja, mas pelo menos foi honesto. E isso é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Suas palavras não me confortaram, mas fiquei grato por sua presença. Finalmente, depois de 4 dias de silêncio, recebi uma mensagem de Helena: podemos conversar? Estou no parque. Meu coração disparou enquanto eu me apressava para sair de casa. Quando cheguei ao parque, ela estava sentada no mesmo banco onde tivemos nossa conversa anterior. Parecia nervosa, mas determinada. Obrigada por vir, disse ela quando me aproximei. Claro, respondi, sentando ao seu lado. Houve um longo silêncio antes de ela falar. Tenho pensado muito no que você disse. Sobre o que sente por mim. Meu coração estava na garganta enquanto eu esperava pelo que ela diria em seguida. E? Perguntei finalmente, incapaz de suportar a tensão. Ela olhou para mim, e seus olhos estavam cheios de emoções conflitantes. Eu sempre amei você, Léo. Mas nunca pensei em nós de uma forma romântica. Acho que, e estava com medo do que isso poderia significar. Meu coração deu um salto de esperança, mas ela continuou antes que eu pudesse falar. Tiago é um homem maravilhoso, e eu o amo. Mas, desde que você me disse o que sente, não consigo parar de pensar no que poderia ter sido entre nós. Houve um longo silêncio enquanto ela lutava para encontrar as palavras. Finalmente, ela disse: cancelei o casamento. As palavras me atingiram como um raio. O quê? Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a cair. Não é justo com Tiago. Não posso casar com ele enquanto tenho todas essas dúvidas. Meu coração estava em caos, uma mistura de alegria e culpa. Queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que ainda não era o momento. Helena, e não sei o que dizer. Ela sorriu através das lágrimas. Então não diga nada. Apenas, me dê tempo. Enquanto ela se levantava e se afastava, percebi que essa era a primeira vez em anos que eu via uma possibilidade real de sermos algo mais. Mas será que isso era suficiente para ela? Quando Helena se afastou naquele dia no parque, minha mente era um redemoinho de emoções. Eu não sabia se devia me sentir aliviado ou mais apreensivo do que nunca. Ela havia cancelado o casamento. Era isso que eu queria, certo? Então por que a ideia de vê-la tão confusa, tão perdida, fazia meu peito apertar ainda mais? Eu sabia que não tinha todas as respostas. A única coisa que sabia era que precisávamos de tempo, e pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Os dias que se seguiram foram cheios de silêncio. Não houve mensagens, chamadas, nem notícias de Helena. Cada momento sem ela era como uma eternidade. Eu me pegava pensando em tudo o que poderia ter feito diferente, tudo o que poderia ter dito antes de chegar a esse ponto. Mas agora, era ela quem precisava encontrar o caminho. Era ela quem precisava decidir. Passei horas andando pela cidade, tentando clarear minha mente. Os lugares que costumávamos frequentar juntos traziam uma onda de nostalgia e, ao mesmo tempo, de dor. No café onde costumávamos nos encontrar, pedi um cappuccino, o preferido dela, apenas para sentir uma conexão mínima. No parque onde ela me confrontou pela primeira vez, sentei no mesmo banco e observei as árvores balançando ao vento,
como se elas carregassem as respostas que eu buscava. Rafael me visitava ocasionalmente, sempre trazendo palavras de apoio e, claro, garrafas de uísque. Ele tentava me animar, dizendo que eu havia feito o que poucos teriam coragem de fazer, mas suas palavras eram um conforto limitado. Ele não entendia o peso de tudo isso. Ninguém entendia. Ela vai voltar para você, Léo, disse ele uma noite, depois de mais uma sessão de desabafo. Só dê tempo a ela. E se ela não voltar? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. Então você sabe que fez tudo o que podia. E isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Embora suas palavras fossem verdadeiras, elas não diminuíam o vazio que eu sentia. Helena era minha melhor amiga, meu porto seguro, e agora parecia que eu a tinha perdido para sempre, mesmo com o casamento cancelado. Então, 2 semanas após aquela conversa no parque, recebi uma mensagem dela: podemos nos encontrar? Preciso falar com você. Meu coração disparou enquanto lia as palavras. Não sabia o que esperar, mas não importava. Eu só precisava vê-la. Ela pediu para nos encontrarmos em um restaurante pequeno e discreto, longe dos olhares curiosos de amigos e conhecidos. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em uma mesa de canto. Ela parecia diferente. Havia uma tranquilidade em seus olhos que eu não via há semanas, talvez meses. Quando me aproximei, ela sorriu, e pela primeira vez senti que algo havia mudado. Obrigada por vir, disse ela, quando me sentei. Sempre, respondi, tentando manter a calma. Ela brincava com a colher do café à sua frente, claramente procurando as palavras certas. Finalmente, respirou fundo e começou. Léo, essas últimas semanas foram intensas. Tive que reavaliar muita coisa na minha vida. Meu relacionamento com o Tiago, o que eu quero para o futuro, e nós dois. Senti meu coração apertar. Nós dois. Essas palavras carregavam um peso que eu não conseguia ignorar. E o que você descobriu? Perguntei, minha voz hesitante. Ela sorriu de forma triste, mas havia algo de reconfortante em seus olhos. Descobri que estive ignorando muitas coisas por muito tempo. Tiago é um homem maravilhoso, mas não era com ele que eu deveria estar. Meu coração começou a acelerar, mas ela continuou antes que eu pudesse dizer algo. E quanto a você? Léo, você sempre esteve ao meu lado. Sempre foi meu porto seguro, minha constante. Acho que, de alguma forma, sempre soube que você era mais do que um amigo para mim, mas eu tinha medo. Medo? Perguntei, inclinando-me para a frente. Ela assentiu. Medo de arruinar o que tínhamos. Medo de perder você. E, para ser honesta, medo de não ser suficiente para você. As palavras dela me atingiram como um golpe. Eu me inclinei mais para a frente, segurando suas mãos nas minhas. Helena, você nunca precisou ser nada além de você mesma. Você é suficiente. Sempre foi. Ela sorriu, e dessa vez, havia algo genuíno em sua expressão. E você? Está pronto para isso? Perguntou ela, com um toque de brincadeira na voz. Eu ri, sentindo a tensão se dissipar um pouco. Helena, estive esperando por isso minha vida inteira. Os meses que se seguiram foram um recomeço para nós dois. Decidimos ir devagar, redescobrir um ao outro, mas agora sob uma nova luz. Cada encontro, cada conversa, parecia uma pequena vitória, um passo em direção a algo que ambos sabíamos ser especial. Nossa amizade não havia sido destruída, pelo contrário, parecia mais forte do que nunca, agora enriquecida pela possibilidade de algo maior. Houve desafios, claro. Algumas pessoas questionaram nossa decisão, especialmente porque o casamento de Helena havia sido cancelado há tão pouco tempo. Mas nós sabíamos a verdade. Sabíamos que o que tínhamos era real, e isso era tudo o que importava. Uma tarde, estávamos no parque onde tudo começou, sentados no mesmo banco de sempre. O sol estava se pondo, e o céu estava tingido de laranja e rosa. Helena encostou a cabeça no meu ombro,
E ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas apreciando a presença um do outro. Lembra quando éramos crianças e costumávamos vir aqui para fugir do mundo? Perguntou ela, com um sorriso nostálgico. Como eu poderia esquecer? Respondi, rindo. Você sempre me arrastava para as piores encrencas. Ela riu, mas depois ficou séria. Obrigada, Léo. Por nunca desistir de mim. Eu a olhei, sentindo meu coração se encher de algo que eu não conseguia descrever. Nunca poderia desistir de você, Helena. Você é o meu mundo. Ela me beijou então, e foi como se tudo ao nosso redor desaparecesse. Naquele momento, todas as dúvidas, todos os medos, pareciam irrelevantes. Tudo o que importava era o presente, o que estávamos construindo juntos. Enquanto caminhávamos de mãos dadas para fora do parque, com o céu escurecendo acima de nós, percebi que esse era apenas o começo. E, pela primeira vez em muito tempo, estava pronto para o que o futuro nos reservava.